Nós estaremos dirigindo as perguntas ao Dr. Roberto Lúcio, ao Jader Sampaio, nosso amigo Simão Pedro. Nós temos aqui dezenas de perguntas. Começando com o Dr. Roberto Lúcio. Toda patologia psíquica está ligada à obsessão? Depende do que a pessoa está entendendo como ligada. Nem toda a doença é provocada por um processo obsessivo. Toda pessoa que está em crise emocional, pela vibração que ela se encontra, ela se coloca em sintonia com situações de dificuldades, então ela entra em um processo de obsessão. Então é importante a gente entender, muitas vezes as pessoas interpretam a obsessão como causa das doenças. A obsessão, ela não provoca adoecimento. A obsessão, ela é efeito da sintonia que eu tenho com o obsessor. Quem me adoece, a responsabilidade do meu adoecimento, da minha vida, é minha, não é dos obsessores. Agora, a partir do momento em que eu me desequilibro, eu me coloco na possibilidade de ser agredido, de ser vítima de um processo de obsessão. Então, é importante que a gente tenha essa ideia e essa diferenciação. Agora a pergunta dirigida ao Jader. Como o movimento espírita pode incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência no seu meio? Alô? Ah, que bom. Obrigado, Simão. Muito gentil. Simão me socorreu. Não é qualquer um que é socorrido por Simão Pedro, é? Bom, quando a gente fala da pesquisa, eu acho que tem uma série de coisas que nós, do meio espírita, podemos fazer e uma série de coisas que nós, do meio espírita, não devemos fazer. Acho que o que a gente pode fazer pelo conhecimento da pesquisa espírita é, primeiro, dar conhecimento, tá? Divulgação. Herculano Pires, por exemplo, fazia isso em São Paulo. Herculano, dentro das muitas obras que ele escreveu, ele tem um livro chamado Parapsicologia Hoje e Amanhã. O que ele fez? Ele pegou os trabalhos que existiam sobre a parapsicologia na época, traduziu para o português, escreveu de forma jornalística, de uma forma acessível às pessoas em geral, explicou o que eram e ainda fez um comentário à luz do Espiritismo, porque ele era um comentarista espírita desses trabalhos. Então, uma primeira coisa que nós podemos fazer nas nossas casas é ter lugar para poder conhecer o que está se publicando cada vez mais sobre a pesquisa científica de temas ligados ao Espiritismo, como os passes, como a reencarnação, como a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm se interessado pelos temas que antes eram colocados num gueto, como se fossem temas espíritas, por serem temas que transcendem o materialismo, que é uma filosofia de fundo de algumas de nossas ciências. Então, primeiro, a questão do conhecimento. Uma outra coisa que a gente pode fazer é incentivar as pessoas nas casas espíritas a lerem, a conhecerem periódicos, e com o acesso a periódicos espíritas, nós podemos publicar essas coisas, traduzir e publicar. Esse trabalho que eu apresentei hoje, da Julie Beischel, eu já fiz uma síntese rápida desse trabalho e encaminhei para uma revista que me pediu. Adivinha de que país que era a revista? Da França. Foi para uma revista chamada Vinha de Luz, em francês, Vinha de Lumière. E lá eles têm interesse em saber as pesquisas que estão sendo feitas e acompanhar essas pesquisas. Muitos de nós não têm hábito de ler a imprensa espírita. Quantos aqui leem, pelo menos uma vez por ano, um Reformador? Levanta o braço, por favor.
Viram? Obrigado. Aposto que tem gente que nem conhece a revista Reformador, tá? Que é uma revista publicada pela Federação Espírita Brasileira. Tá? É uma revista que é publicada há mais de 100 anos. É uma revista que é citada por Leon Denis, nas publicações à época dele, como um dos órgãos do espiritismo no mundo. Tá? Eu cheguei a ler uma revista espírita em francês em que eles citavam no Brasil o Reformador, que eu conhecia, e o Espírita Mineiro, Roberto. Estava lá, 1800 e muita coisa, ou 1900 e pouca coisa, estava lá na lista dos periódicos espíritas do mundo. Então, muitos de nós perderam esse incentivo para que a gente possa ler as publicações periódicas espíritas. Esse é um hábito que nós deveríamos valorizar nas nossas terras. Em São Paulo, eles são mais atentos a essa questão das publicações. Uma outra coisa que o Centro Espírita pode fazer são espaços de divulgação, onde, sem afetação, sem usar palavras difíceis, as pessoas comunicassem o resultado de pesquisa, de trabalhos científicos do nosso interesse dentro dos centros espíritas para aquelas pessoas que desejam estudar. Porque há pessoas que se acercam do centro espírita com muitos interesses. Tem gente que quer fazer o trabalho ligado à caridade. Eu acho isso extremamente justo, extremamente correto, tá? Extremamente coerente, às vezes, com o perfil da pessoa, e faz um trabalho belíssimo. Tem gente, tá, que gosta de estudar. Roberto conhece gente que gosta de estudar muito, tá, e gostaria de conhecer, de se informar, de falar. Então, esse espaço pode ser feito. A União das Sociedades Espíritas de São Paulo vem apoiando a realização dos encontros da LIP, e no último encontro eles falaram, olha, é um dos encontros com caráter científico um dos poucos encontros com caráter científico que a gente tem dentro do movimento espírita. E eles nos têm apoiado, não têm interferido, só têm ajudado. A gente não teria conseguido fazer isso. Uma outra coisa que vem surgindo dentro das universidades e que a gente pode pensar para também um grupo seleto de pessoas que queiram estudar mais a fundo são chamados clubes de revista. Tá? Na medicina isso é muito comum. Você trabalha com psiquiatria. Aposto com o Roberto que publicam 1000 artigos de psiquiatria por ano nas revistas especializadas. Não dá para ele ler os 1000 artigos, mas como profissional ele precisa se manter atualizado. Então, se reúnem psiquiatras capazes de ler, de compreender os artigos, cada um prepara um, eles apresentam entre si, discutem os artigos, verificam se devem ou não mudar a sua prática. Isso faz parte da ideia nova da chamada medicina baseada em evidências, tá? De evoluir da forma mais segura possível a prática médica, e que a gente pode trazer para dentro dos centros espíritas também, no sentido de se manter informado sobre as iniciativas que acontecem lá fora. Perdoe se eu falei muito. Simão, o desenvolvimento da mediunidade acarreta distúrbios, exemplo, doenças? Não. Acabou. Não. É um hábito as pessoas dizerem o seguinte, mediunidade traz problemas. Mediunidade evita problemas para quem os teria se não exercesse a mediunidade. Quando Emmanuel colocou, lá nessa questão 382 do Consolador, que a mediunidade para o médium tem um aspecto redentor, imaginemos uma cena. Estou para reencarnar, e aí os prepostos da reencarnação lá de Deus chegam e falam, Simão, futuro Simão, vamos dar uma olhada aqui no seu processo. Como eu me reencarnei em 64, é algo mais antigo, então pegaram a minha ficha, porque hoje eles já vão direto no mainframe, né, e já tiram lá eletronicamente. Agora o meu ainda tinha que pegar umas fichazinhas. Pegaram as minhas fichas de méritos. Olha, foi lá, pegaram lá, abriram um arquivo, 4 gavetas, todas as 4 cheias, né, de méritos, uma pilha de coisas meritosas. Olharam e falaram, olha, muito bom. Vamos pegar agora o seu demérito. E aí foram numa outra sala, lotada de arquivos, e pegou meus deméritos, trouxe todos eles, que aí não coube na sala. E o saldo não era bom, o saldo não era meritoso, era demérito. E aí, analisando, olha, para você carregar tudo isso, você vai nascer uma bola.
Você não tem condição nem de plasmar o seu corpo de tão culpado que você está, de tanto problema que você tem. Então você vai nascer uma bola. Eu falei, mas usaram a conjunção adversativa, que é muito importante, mas se você exercer mediunidade, dá para ir num corpozinho bom. Então eu falo assim, me arrumo umas 5 faculdades, por garantia, e deixo uma sexta aí que pode aparecer depois. E aí eu venho, encarno, e não exerço a mediunidade. E aí começo a desenvolver a bola, que dá para perceber que eu não ando exercendo a mediunidade. A bola, ou seja, começa a surgir aquilo que estava por ocorrer, mas que foi evitado por eu exercer um serviço. Aquela ideia de Pedro, o amor cobre a multidão de erros. Então, quando eu deixo de exercer esse serviço, aqueles elementos começam a chegar. Então, a mediunidade não traz problema, ela evita problemas para aquele que teria, e que a mediunidade foi colocada como um elemento redentor, ali trabalhado por Emmanuel. Então, esse é o aspecto que precisamos tratar. Não é dizer, não mexe com essas coisas, você vai trazer coisa ruim, você vai ficar doente, você vai trazer... Não. Evita muita coisa por você servir na hoste mediúnica. Como também você servir em outros meios. Mas para o médium, a mediunidade é um elemento quase que comutativo. Há uma comutação de pena. Deixou de ser aquela pena restritiva de liberdade para restritiva de direitos. Então ele passou a exercer a pena de serviço comunitário pela mediunidade. E o que acontece quando alguém tem a comutação de uma pena de restrição de liberdade para restrição de direito e não cumpre a pena de restrição de direito? Volta para a plena de restrição de liberdade. Então vejam, é a lógica. Então mediunidade não traz problema. No caso, ela evita problemas. Dr. Roberto Lúcio, consideração? Eu só gostaria de colocar, dentro de um outro ângulo, é muito claro o que o Simão está falando, mas as pessoas abordam isso de uma forma, porque a gente convive com alguns distúrbios que são associados à mediunidade, como se fosse a mediunidade que provocasse esse adoecimento. Então, nós temos um fenômeno que foi muito bem estudado pelo Dr. Vitor Ronaldo, que é o da eclosão da mediunidade. Muitas vezes a mediunidade, quando ela surge na vida da pessoa, parece que a pessoa adoeceu da mediunidade. Na verdade, por N situações, essas fichinhas que foram levantadas, a criatura carrega essa situação difícil na vida. Então a mediunidade dela é uma mediunidade de expiação e se traz distúrbios que são dela e que são considerados numa leitura leiga e superficial da mediunidade. A gente enfrenta outras síndromes mediúnicas que parecem que a doença é a mediunidade, Uma delas é a da repressão da mediunidade, de pessoas que, por escolha delas mesmas, abandonam um trabalho mediúnico e, a partir daí, elas adoecem. Eu me lembro muito no pessoal na Umbanda dizer que eram os espíritos que estavam cobrando, O que eu vejo e o que eu entendo, o que acontece é o seguinte: a mediunidade, ela é uma sensibilidade do indivíduo. E à medida que você tem contato com outras criaturas, você vai recebendo aquelas energias, e se elas não circulam no processo mediúnico, elas se sustentam no indivíduo. E aquilo que não circula, que fica parado, estraga.
Então, não é a mediunidade que adoece a criatura, é o não exercício da mediunidade que muitas vezes leva a essa situação. E um outro fator que a gente encontra é o que a gente chama de fadiga mediúnica. A mediunidade, ela tem um desgaste energético, ela tem um desgaste intelectual. Então, se você tem reunião mediúnica de segunda a segunda, 3 vezes por dia, é a mesma coisa que se você resolvesse jogar futebol todos os dias, 2 vezes por dia, 4 horas seguidas. Você vai adoecer, você vai ter dores no corpo, você vai complicar a sua vida. E aí, essas pessoas, muitas vezes o leigo lê como se a mediunidade adoecesse o indivíduo. Não é a mediunidade, é a maneira, a forma como a criatura chega até ela, ou como a gente lida com a mediunidade. Então, eu acho que é importante esse outro lado, porque, na verdade, Kardec fez um trabalho enorme, que isso que o Simão Pedro reduziu aí em poucas palavras, mostrando que a mediunidade não enlouquece, a mediunidade não faz tudo isso, mas para o leigo, às vezes, olhando o material, ele acaba achando que a mediunidade faz esse monte de estrago e que, na verdade, é um outro fator, é uma outra situação que precisa ser observada. Jader, existem formas artificiais de provocar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas? Vou fazer uma outra, conjunto. Como posso educar a faculdade de desdobramento, pois poucas vezes que estava nesse estado me senti seguro, e também pensei que estava dormindo num sonho, depois vi que não. Formas, vou voltar a lembrar aquilo que o Hermínio nos havia falado, tá? E que está bem coerente com o pensamento de Kardec. Tá? Mediunidade é sensibilidade. Tá? Se um cego chegasse para mim e me perguntasse, Jader, existe algum exercício para eu provocar a visão? Tá? Vamos supor que ele tivesse bastante lesado. Tá? Não tem exercício para provocar a visão. Se lhe faltam os olhos, se lhe falta o nervo óptico, se está lesada a área do cérebro responsável pela visão, por mais que espiritualmente, quando ele saísse do corpo, ele pudesse perceber alguma coisa, enquanto no corpo não tem como. Então, o que a gente tem é as pessoas que... O Kardec diz que, e o Simão Pedro vai me lembrar exatamente o capítulo e a passagem, que a mediunidade é faculdade orgânica. Tá? Quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Que algumas pessoas nascem com esse tipo de faculdade. Só que elas podem estar com a faculdade, como falei na palestra, já ostensiva, e aí então enxergando espíritos, percebendo cenas do plano espiritual, ou podem estar com a faculdade germinal ou incipiente. Então eles têm o potencial para o desenvolvimento da faculdade, mas ainda não desenvolveram. Tá? Mas não é através de exercícios. É esse tipo de ideia que fez o movimento espírita desandar na França. Tá? Quem andou estudando o espiritismo depois de Kardec na França, viu os herdeiros de Lemarie vendendo bolas de cristal. A ideia da bola de cristal seria essa, algum objeto que eu pudesse olhar que me induzisse ao transe. É uma ideia ingênua e Kardec já havia mostrado que era uma ideia ingênua. Mas vocês vão de convir que é uma ideia bastante comercial. E quem vendia a ilusão do desenvolvimento de uma faculdade que a pessoa não tem, tá? Acabava lucrando, tá? De forma ilícita, no meu entendimento pessoal. Quanto à questão da faculdade de desdobramento, como que eu posso desenvolver e educar? Eu vou ampliar a questão. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é, primeiro, conhecer o espiritismo. Segundo, estudar a mediunidade. Terceiro, vincular-se a um grupo espírita que faça a prática mediúnica e que tenha experiência com a prática mediúnica, porque as pessoas vão te auxiliar no desenvolvimento da atividade do desdobramento.
Quarto, não tentem fazer em casa. Não tentem fazer sozinho em casa. Porque você pode cair em determinados estados, em determinados sentimentos que vão deixar você confuso, vão deixar você inseguro. Tá? Então, façam isso com pessoas experientes. É para isso que a gente faz, porque eu falei do todo coletivo, tá? Que Kardec fala do grupo mediúnico. É por isso que a gente tenta juntar num grupo mediúnico pessoas experientes que vão fazer o cargo de direção, que vão desempenhar a função de atendimento, e pessoas inexperientes, mas com potencial, que vão desenvolver diversas habilidades dentro do grupo mediúnico, não apenas a mediunidade e não apenas a faculdade de desdobramento. Eu espero ter sido claro. Bom, duas perguntas para o Simão. Qual seria o motivo de eu estar dando passividade mais em casa, na escola, na rua e não na casa espírita? Outra, como agir diante de uma passividade mediúnica fora do centro espírita? Seja em casa, festa, etc. Bom, só o Jader colocou aqui a questão do organismo. Kardec fala isso em 2 lugares do Livro dos Médiuns. No capítulo 14, quando ele define mediunidade, ele diz, né, que todo aquele que sente igual a qualquer a influência dos espíritos é por conseguinte médium. Ele diz, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Depois ele põe, todavia, quer dizer, porém, tal designação, ou seja, médium, não se aplica senão àqueles cuja faculdade está nitidamente caracterizada, patente de demonstrações, o que depende de um organismo predisposto. Depois, no capítulo 20, que ele trata da influência moral dos médiuns, ele diz que a moral, o desenvolvimento moral não guarda relação com o desenvolvimento da mediunidade, pois a mediunidade radica-se no organismo. Agora, o seu exercício, diz ele, esse sim, guarda correlação com a moral do médium. Então, é uma faculdade do espírito, mas para eu ter a ostensividade, eu tenho que estar com o organismo predisposto. Então, ela é como se fosse orgânica. Não é orgânica, mas eu dependo de ter conformações físicas, biológicas, que permitam eu me exteriorizar e interiorizar o pensamento dos espíritos. E isso depende da formação do organismo, conforme fala Kardec. E nessa esteira vem as perguntas, é o mesmo aspecto. Se a pessoa é médium, a faculdade mediúnica, médium nesse sentido estrito da palavra, a faculdade mediúnica, ela existe e se movimenta. O que leva a isso? Ao processo de não educação da mediunidade, ao processo de não saber lidar com a sua mediunidade. E Kardec, a partir do capítulo 15, quando ele vai apresentar os tipos de mediunidade, lá do Livro dos Médiuns, ele fala de 3 elementos que compõem essa educação mediúnica. Ele chama de caracteres: o caráter moral, o caráter intelectual e o caráter técnico. O caráter técnico é o adestramento, não é educação no sentido da palavra, é adestramento, é o treinamento. Ele diz desenvolver o caráter técnico, o treinamento. Então, com o treinamento, a pessoa vai conhecendo as suas sensações, ela vai conhecendo as suas reações, ela vai entendendo como se dá nela o processo de percepção do pensamento dos espíritos. Que em umas pessoas é de um jeito, em outros é de outra forma. Há aqueles que vão descrevendo a chegada do espírito, há aqueles que de um momento quase que instantâneo se sentem envolvidos. Então Kardec diz que o caráter técnico, o adestramento é necessário. Se a gente lembrar do que se fala a respeito de Chico, quando foi dito a ele, depois de várias mensagens, há aqueles que dizem 3.000 mensagens, outros dizem mais de 1.000 mensagens, se bem que 3.000 é mais de 1.000, que Emmanuel pediu que jogasse fora. E ele diz, mas isso foi treinamento. Veja, o adestramento. O caráter intelectual é instruir-se na doutrina espírita
e instruir-se na mediunidade, para entender o que é, para saber o elemento, digamos, epistemológico da mediunidade, a base do conhecimento da mediunidade. Então é o caráter intelectual, que não guarda relação com nível acadêmico, nível de escolaridade, não é que não são as mesmas coisas. O caráter intelectual é estudar a doutrina espírita, como nos fala a dona Joana de Ângeles no livro Fatos Espíritas, pelo Divaldo Franco, quando ela escreve: estudar o espiritismo na sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. E Kardec, no Obras Póstumas, no Projeto Espírita de 1862, ele escreve: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver o gosto pela ciência e formar adeptos esclarecidos. Esse é o caráter intelectual, que independe de nível de escolaridade, é o estudar, é o aprender. E o moral, que Kardec trata profundamente no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que é o desenvolvimento moral, é a moralidade, não é o moralismo, é a moralidade. Então, quando se assim se prepara, e esse conjunto nós chamamos então de educação mediúnica, quando assim se coloca, consegue-se um império sobre si mesmo no aspecto da mediunidade, e aí sim evita-se que haja as manifestações em ambientes outros. Você pode perceber os espíritos, pode vê-los, mas não haverá, por um domínio seu, o envolvimento, o que nós chamamos de passividade. Não haverá esse aspecto, porque o médium educado, ele não é o sujeito passivo, ele é o sujeito ativo. Então não seria passividade mediúnica, seria atividade mediúnica, e ele cuida dessa atividade mediúnica quando ele se educa, quando ele se organiza. Dr. Roberto Lúcio, me parece que a pergunta é bem longa e bastante fundamentada. Hoje pela manhã o senhor enfatizou que não existe espiritismo sem manifestações. Muitos são aqueles que redundam em fazer espiritismo sem espíritos. Eu te pergunto, como ficam as colocações dos espíritos no Livro dos Médiuns, capítulo 3, no item 19, na primeira parte, quando ficou claro que, no espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucessos com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. O senhor não acha que essas colocações dos espíritos ficaram demonstrado que o fenômeno em si não é a principal prática espírita, mas que a doutrina espírita, que resgata o Evangelho de Jesus, tem a principal preocupação a educação dos espíritos, que os fenômenos são consequências? Penso que não existe espiritismo sem espírito, mas existe espiritismo sem mediunismo, pois o próprio nome condiz, espíriti mais ismo. Isso quer dizer, oriundo dos espíritos. Que Emmanuel, no seu livro Roteiro, disse: esmagadora maioria daqueles que acreditam ser a mediunidade a pedra basilar de toda edificação doutrinária. As citações que eu fiz de manhã, elas não são minhas, elas são de Kardec. Então, eu fico querendo entender o que as pessoas querem retirando o fenômeno mediúnico da doutrina, né? Eu não sou uma pessoa que tenho a preocupação que o fenômeno é o principal, no sentido de que o fenômeno tem que acontecer o tempo todo. Mas a doutrina espírita só existe por causa do fenômeno mediúnico. E, infelizmente, eu não estou colocando que seja o caso de quem perguntou, mas é o que eu vejo, nós encontramos mais uma vez um intelectualismo muito grande, aonde as preocupações das pessoas muitas vezes é muito mais com a teoria,
com a discussão filosófica, com o embate, do que com o papel da questão moral em si. Embora se diga aí que a questão basilar da doutrina é a moral cristã, né? Eu não tenho dúvida que é esse lugar. Mas mesmo nesse sentido, eu vejo que o que eu tenho aprendido nesses anos todos com os espíritos é que a preocupação deles é de que, no contato com eles, e Simão foi muito feliz quando ele estava falando aí para que serve a mediunidade, né? Eu não entendo o contato com os nossos irmãos em sofrimento. Eu particularmente falo, e isso não é uma pretensão, que eu vou ajudar ninguém. Eu tenho aprendido com a história deles um monte de coisa, e às vezes me assusta, porque muitas coisas que eles dizem, eu não sei se eu faria diferente, né? Então, a presença deles na nossa vida é uma presença de exemplo, de vivência. Quando se fala assim, a questão é a moral cristã, a moral cristã só retoma o lugar, e o Espiritismo passa a ocupar esse lugar de consolador para nós. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. O Espiritismo, ele é consolador para nós que somos espíritas. Eu lia há poucos dias uma fala do Chico, que ele diz que ele não acredita, ele, o Chico, que o Espiritismo se tornaria uma religião universal, mas que ele tinha aprendido com os espíritos, e ele tinha certeza que a reencarnação, a imortalidade, a vida pós-morte se tornaria verdades universais na Terra. Então, nós temos que ter muito cuidado, que essas coisas, elas são complicadoras, sem colocar quem seja, porque não interessa. Eu acho que a gente deve respeitar as histórias quando elas podem ser complicadoras. Eu, muito jovem, fui trabalhar numa casa espírita, e nós éramos um grupo de jovens, e eu, como recém-formado, fui ajudar. E nessa casa espírita era proibido reunião mediúnica, porque se tinha medo do que as coisas iam fazer. E o que nós fomos descobrindo até sair de lá, né? Que isso era a maneira que os espíritos foram envolver na dirigente da casa, impedindo que fosse questionado o que ela trazia, as formas que ela trazia, deixando de abrir esse espaço para a questão que é fundamental. Então, todas as vezes que esse tema vem, eu me preocupei de levantar. O que eu posso dizer é o seguinte: na minha experiência e na minha vida, né, eu tenho hoje quase 45 anos de trabalho mediúnico. Eu comecei rapazote, né? Eu só aprendi com os espíritos, eu só ganhei com eles, e diria que eu às vezes ganhei muito mais com aqueles que me ensinaram com a dor, do que com as lições que eu aprendo com os amigos espirituais que me ensinam as lições superiores. E acho que quem abre mão disso, está abrindo mão e oportunidade de aprender muito mais, né? As discussões filosóficas, elas são muito bonitas. As discussões doutrinárias, elas são importantes. Mas eu vejo muita gente falando do Cristo, sem presença do Cristo, e eu vejo muita gente falando de espiritismo, sem a presença dessa figura luminar, que a gente precisa entender quem ele é, que se chama Kardec.
né? Nós não temos a ideia desse lugar. Então, isso me preocupa profundamente. Pode, desculpa, estar indo de encontro às ideias que estão defendidas, mas eu não consigo ver de outra maneira. Pode ser que um dia isso aconteça, mas hoje eu não consigo ver e só vejo risco quando a gente cria qualquer bloqueio. Não é bloqueio dos espíritos, amanhã não pode mais discutir moral cristã, amanhã não pode mais estudar sobre reencarnação, amanhã não pode se fazer isso. Todas as vezes que a gente cria isso na história, a gente só criou problemas, só criou dificuldades. Posso fazer só um... nesse mesmo sentido. Na conclusão de número 7 do Livro dos Espíritos, Kardec escreve o seguinte: o Espiritismo se nos apresenta sob 3 aspectos: o das manifestações, o dos efeitos morais advindos das manifestações e da aplicação desses efeitos na vida. E ele acrescenta: daí 3 classes de adeptos: os que veem que veem no Espiritismo somente as manifestações e se limitam a elas, vejam, se limitam a elas; os que entendem um efeito moral contido nas manifestações e os que aplicam em si esses efeitos morais. Então, de onde advêm os efeitos morais? Das manifestações. Agora, o que é manifestação? Concordo com a pergunta no sentido de mediunismo. As manifestações no doutrina espírita não são mediunismos, são as oportunidades de interlaçamento com o mundo espiritual. Então, você construir o mundo espiritual, você entender o mundo espiritual sem os espíritos é apenas, tão somente, um exercício teórico. É um raciocínio teórico, e é justamente pela mediunidade que os espíritos nos trouxeram o mundo espiritual. Se não tivéssemos esse canal, seria conjecturas, como diversas outras religiões, como certa vez Papa João Paulo II disse, no ano de 89, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos dizer como é. Esse como é que é o aspecto consolador. Então é preciso entender que o Espiritismo ele não é cartesiano, ele não é ciência mais filosofia mais religião, ele é dialético. Filosofia, ciência e religião se interpõem, justapõem, contrapõem, justapõem. É um elemento de exercício constante. Então é uma realidade o mundo dos espíritos, e a porta dessa realidade é a manifestação mediúnica. Agora, limitar-se a isso, Kardec chamou a atenção. Não se limitar a isso, porque tem os efeitos morais e a aplicação desses efeitos. E apenas uma história ocorrida comigo, que mostra como que a gente aprende com os espíritos. Uma vez num grupo mediúnico nosso, já faz tempo, um espírito se manifestou chorando, mas chorando copiosamente, e dizendo assim: eu sou o demônio. Chorando copiosamente, um choro de dor, você sentia aquela dor no espírito, e ele chorava de tal forma que não foi possível fazer um diálogo. 2 semanas depois, na semana seguinte, por um outro médium, a médium pela qual se manifestou no dia anterior não estava na reunião, o médium que se manifestou naquele dia não estava na reunião que manifestou-se no dia anterior, e aquele médium então manifestou-se por ele o mesmo espírito, dizendo: sou o demônio, mas agora não chorava, mas uma voz triste dizia: eu sou o demônio. E aí deu para entabular um diálogo, e eu perguntei, eu tenho uma curiosidade. Nós já recebemos aqui vários espíritos se auto-intitulando demônio, mas de uma forma diferente da sua. Eles vinham de forma agressiva, prepotente, e você veio numa forma de dor. E o Espírito diz: mas dói ser o demônio. Eu falei: me explique isso. E ela falou assim, porque ela se identificou como uma mulher, ela disse assim: eu
quando estava, palavras dela, eu quando estava viva, eu era uma freira. E aprendi durante a minha vida toda que somente o demônio fala depois de morto. E eu sei que eu morri. E se eu falo com vocês é porque eu sou o demônio. Vejam, o que o ensino arraigado faz com a mente da pessoa, aspas, espírito, que levou consigo todo esse peso. Olha o cuidado que temos que ter ao ensinar as pessoas sobre aquilo que mal conhecemos. E isso introjeta, fixa-se e pode gerar um transtorno futuro para o próprio espírito. Vejam, eu sei que eu morri, quem fala depois de morto é demônio. Se eu estou falando depois de morto é porque eu sou o demônio. Então vejam quanto que a gente aprende numa reunião mediúnica. Jader, sabemos que tanto o candomblé quanto a umbanda são religiões espíritas. Mas qual a diferença entre as duas religiões, se a matriz africana e o espiritismo kardecista? Qual o posicionamento da sociedade espírita sobre as duas religiões? Bom, vamos fazer uns reparos aqui na pergunta. Tá? Eu não sou nenhum estudioso do candomblé, tá? Mas como todo espírita estudioso, eu sou curioso com relação ao candomblé, já li uma série de coisas. Tá? Então, uma das coisas que eu li sobre o candomblé é que o candomblé, ele não é, a gente não pode considerá-lo uma religião espírita. Tá? Primeiro porque o que seriam os espíritos que o leigo acha que comunicam, são compreendidos no candomblé como divindades. Tá? Então, quando os médiuns, entre aspas, tá? Os sacerdotes do candomblé fazem sua prática, tá? Eles estariam tendo contato com divindades. Existe um segmento do candomblé que faz o chamado culto dos eguns. Esse culto dos eguns, sim, seriam os espíritos dos mortos, mas é uma coisa limitada, pequena, dentro do candomblé. A umbanda, então, o candomblé é um culto afro. Tá? Talvez, se um sacerdote de candomblé, se um praticante de candomblé chegar na África, ele vai encontrar diferenças, mas é um culto direto de origem africana e que foi desenvolvido pelos escravos brasileiros. Tá? A umbanda já é um pouco diferente. Existe um livro que tem sido cada vez menos lido, tá? De um autor que já esteve aqui em Divinópolis, e eu vim atrás dele, assisti-lo há muitos anos atrás, que é Deolinda Morim. Ele escreveu um livro chamado O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, onde ele, que tem alguma formação sociológica na sua trajetória, ele tenta fazer um primeiro estudo distinguindo. Então, a umbanda seria, a gente costuma brincar que a umbanda é mais um culto afrocatólico, tá, do que um culto espírita. Tá? As entidades, vou chamar dessa forma, que se comunicam através da umbanda, elas são, geralmente, são entidades arquetípicas. O boiadeiro, o caboclo, e as diversas pessoas, mas há muitas variações por ser um sincretismo, por ser uma mistura. Tanto o candomblé quanto a umbanda prezam a chamada cultura oral. Então, as pessoas aprendem a fazer o candomblé e a umbanda indo no terreiro de candomblé ou indo no local onde se pratica a umbanda. Tá? Mas não são religiões espíritas. Se a gente aceitar que a palavra espiritismo foi criada por Kardec, tá? A partir de 1857, tá? Para poder designar uma doutrina fruto da observação da comunicação dos espíritos e da interação com eles, então essa palavra espiritismo, se fosse hoje, ela teria aquele Rzinho assim do lado, marca registrada, tá? Ela teria sido registrada por Kardec na época com esse sentido próprio. Tá? Então, espiritismo não é... E Kardec falou assim, então vamos deixar para outras religiões ou filosofias que tratam com a vida após a morte, vamos chamar essas filosofias de espiritualistas. Quando ele faz isso, ele está criticando o movimento espiritualista norte-americano e já um pouco inglês que existia naquela época, por estar usando a palavra com um sentido amplo, com um sentido mais fenomênico que doutrinário. Ele associa
a existência e a comunicabilidade dos espíritos com uma série de outras ideias, como a reencarnação, a existência de Deus e uma série de formulações que ele coloca. Por isso é que o espiritismo se configura como doutrina. Uma outra diferença que a gente encontra é a observação e a racionalidade por trás do espiritismo. É por isso que a gente está aqui agora, sentado, conversando, tá? Argumentando uns com os outros, dialogando uns com os outros. Tá? O candomblé é um culto. Tá? Embora a gente veja muita sabedoria, às vezes, nas entidades, tá? Nas divindades que se comunicam através do candomblé. A gente tem notícia, às vezes, através de terceiros que frequentam os terreiros e tudo mais. Bom, então já temos algumas diferenças. O espiritismo não tem qualquer matriz africana. Kardec não gostaria que o espiritismo fosse chamado de kardecista, porque o próprio Kardec diz que o espiritismo é uma construção conjunta. Quando ele vai falar das revelações em A Gênese, e ele usa a palavra com o cuidado de dar um novo significado, ele fala, olha, eu não estou falando de revelação como algo que uma divindade enunciou diretamente ao homem. Vamos usar a revelação no sentido amplo, tirar de sobre o véu, revelar, tirar de sobre o véu. Então, nesse sentido, a ciência faria revelações também, não apenas descobertas. Tá? Entendido nesse sentido, ele coloca, Kardec, pensava na primeira revelação como sendo Moisés, como dando uma contribuição à humanidade, a segunda revelação como sendo Jesus, e a terceira revelação coletiva. Tá? Daí a gente evitar o termo kardecista. Mas se for necessário usar esse adjetivo para a gente se entender, para que as pessoas não confundam, já que as pessoas não são muito rigorosas na nossa sociedade, nem muito dadas aos estudos, tá? Eu não vou brigar com ninguém por estar usando a palavra kardecista. Tá? Mas já que a gente está tendo a oportunidade de falar, vamos colocar. E qual o posicionamento da sociedade espírita? Isso é o quê? O movimento espírita, o meio espírita sobre as duas religiões? Eu vou falar o posicionamento de Kardec. Kardec, quando conversava com a gente, e com certeza não conhecia o candomblé nem a Umbanda, tá? não pertenciam à cultura dele, e a Umbanda não pertencia à época de Kardec, ele tinha uma atitude de respeito com relação às diversas religiões. Eu fiz uma publicação no Espiritismo Comentado, que está dando debate até hoje, e foi a publicação de maior debate internacional, que foi colocar a visão de Kardec sobre o islamismo. E aí espíritas que estão morando na Europa, espíritas que estão morando na Austrália, tá? E que estão tendo uma série de informações via imprensa que tensionam a relação entre os imigrantes islâmicos e eles, acham que os imigrantes islâmicos são o diabo em vida. E, no entanto, Kardec coloca uma série de elementos do islamismo que são comuns ao espiritismo, e ele entende que os muçulmanos podem conviver com os cristãos, os muçulmanos podem conviver com os espíritas, que os católicos podem conviver com os protestantes. Ele era filho de família católica, estudou em um colégio protestante, e ele falava assim, mas tem pessoas admiráveis, tanto no meio católico quanto no meio protestante. Tá? Não faz sentido essa disputa, porque a disputa não era da ordem da religião, a disputa na Europa foi em função da política mais do que da religião, da política que se associou e se apropriou dos elementos identitários da religião para se promover, para proteger poder e para outras coisas. Então, eu acho que Kardec veria a relação do espiritismo com essas religiões como respeitosa, porém, como Deolindo coloca, são coisas diferentes. Existe uma tendência da pessoa que chega ao meio espírita e se sente acolhida, dela querer colocar elementos pessoais dela dentro do centro espírita. Já viram o funcionário público que assume a mesa e coloca a foto da família na mesa? É um fenômeno normal, é uma coisa comum, a gente quer que aquilo ali fique mais ou menos, tem alguma marca identitária nossa. Mas no centro espírita, a nossa marca não pode ser incoerente com o espiritismo, que é a finalidade da organização, da instituição do centro espírita. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não querendo colocar marcas pessoais,
fazer, na verdade, atos incoerentes com o que aprendemos dentro da doutrina, com o que aprendemos dentro da prática, e podem ser até atos corretos, mas que vão abrir conflitos intermináveis dentro dos centros espíritas, entre as pessoas. Às vezes vale a pena a gente ser um pouco mais, não omisso, mas ser um pouco mais tolerante. Tá? Por isso é que Kardec falava que para o movimento espírita a gente deveria observar um lema: trabalho, que vem em primeiro lugar, solidariedade, que vem em segundo lugar, e a tolerância, que vem em terceiro lugar. Não podemos esquecer disso. Dr. Roberto Lúcio, visto que a mediunidade, sem o devido estudo, compreensão, pode causar transtornos, entre aspas, como os médios conviviam com isso antes da doutrina espírita ser codificada? Nós temos que lembrar que antes de se descobrir um microscópio, as pessoas morriam de infecções bacterianas ou das mais diversas, e ninguém sabia do que ele morria. Nós convivemos a vida inteira com dificuldades na inter-relação das pessoas com a sua sensibilidade mediúnica e até com a sua interação no mundo espiritual. Só que as explicações, elas eram explicações dentro do contexto e do momento, né? Então, se colocava fogueira e tocava o médium, ou se colocava, divinizava a mediunidade em algum momento. Então, os distúrbios, as dificuldades, elas sempre existiram. A forma de ler e ver era diferenciada. E mesmo os recursos para se tratar, eles existiam. Só que dentro também de uma possibilidade daquela cultura e da forma como aquilo era entendido. A gente, infelizmente, pega a nossa leitura das coisas que a gente tem e fica achando que o mundo se resume àquilo que a gente faz, e aquilo que a gente faz é correto. Eu só vou colocar aqui, por exemplo, né, a medicina ocidental, que vem da escola grega de Hipócrates. Muita gente acha que ela é a dona da verdade e transforma a medicina ocidental como referência para as coisas, desfazendo da medicina ayurvédica, desfazendo da medicina chinesa, que são muito mais antigas que a medicina hipocrática e que deram conta de tratar das pessoas todos os tempos numa abordagem e numa visão. Nós temos que pensar nisso, né? Nós temos os nossos recursos e a nossa maneira de ver. Mas quando Jader lembra aqui a questão da tolerância, a tolerância exige de nós que a gente entenda que as pessoas têm visões diferentes da nossa, e elas se colocam no lugar onde que elas conseguem perceber a situação. Então, isso sempre existiu, houveram recursos, porque o passe, com o nome que ele tenha, a água fluidificada, com o nome que ela tenha, a intervenção, que hoje a gente chama de desobsessão e que a vida inteira foi usada como exorcismo, a vida inteira existiu. Hoje nós somos mais eficientes do que os outros? Não, porque se a gente não for cristão o suficiente para fazer isso, a gente vai fazer da mesma forma que todas as pessoas que não forem cristãs utilizarem disso de uma maneira inadequada. O Jader lembrou aí do livro de Olinda. Eu gostaria de lembrar um outro livro para quem quiser entender essas diferenças, que é a Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Resines.
E o Rizzini, num primeiro momento, ele diferencia o que é espiritismo, o que é das outras religiões e principalmente dos cultos afro-brasileiros. Então, acho que é muito interessante. E há um outro livro que eu sei que está esgotado, muito simples, que também faz essa diferença, que chama Mediunidade Sem Lágrimas, do Rigonati. E são livros interessantes sobre essa diferenciação. Simão, quais as consequências da mediunidade não trabalhada? Se uma pessoa começa a desenvolver, educar a mediunidade e para de frequentar as reuniões, há alguma consequência? No direito, nós temos uma palavra que resolve tudo. Depende. Nós usamos isso, depende. E aqui é o caso, depende. Depende dos níveis de compromissos assumidos com a mediunidade. Mas antes disso, só fazer uma correção. Eu tinha dito aqui Projeto Espírita de 1862, e na verdade é Projeto Espírita de 1868 e Viagem Espírita de 1862. Então os números aqui se chocaram e o 2 foi para o lugar do 8. Agora estou corrigindo aqui, colocando no lugar certo, viu, já? Bom, na pergunta então, vejam, depende das circunstâncias, das condições. Há médiuns cuja mediunidade, agora são termos meus, tá? bem rasos. Há médiuns cuja mediunidade ela é por comprometimentos do passado. São expiatórias. E esses comprometimentos foram ajustadas às consequências de forma tal que o exercício da mediunidade iria corrigindo essas consequências. Então esses, quando não exercem a faculdade mediúnica, padecem de certas dificuldades. Quando exercem e param, padecem de certas dificuldades. Então vejamos, há um comprometimento que fez com que na escolha das provas, questão 258, 259, 260 do Livro dos Espíritos, o gênero de provas, o gênero mediunidade, tem um caráter, digamos que, expiatório. Digamos que, tá? Há outros cuja a escolha da mediunidade não é por comprometimento, é por compromisso. Assumem um compromisso de exercer a mediunidade e a possuem, e ostensivamente, mas não há um comprometimento, não há o aspecto expiatório, é algo do elemento de escolha de provas, mas num caráter eletivo. Elegeu-se a escolha da mediunidade, assumiu-se um compromisso. E aí, não é da codificação, não faz parte dos pensamentos de Kardec, mas nós temos um ditado mineiro que diz que o combinado não sai caro. Então, combinou-se esse exercício da mediunidade, há um compromisso. E aí a pessoa, então, espera-se da pessoa que ela exerça esse compromisso. Significa que, não exercendo, ela vai trazer os comprometimentos do passado. Não. Mas é um não cumprimento de um acordo, o que gera um estado de frustração de expectativas. E causa, sim, um certo desgosto, um certo sentimento de não completude. Há pessoas cuja faculdade mediúnica não foi por comprometimento, não foi por compromisso, foi uma possibilidade a ser elegida depois de encarnado. E vem com as condições para tanto. As condições que eu digo, orgânicas para tanto. Mas, por circunstâncias outras, de foco em outras áreas de trabalho, de serviço, ou de outros elementos, ela acaba não exercendo a mediunidade. E vai ficar não exercendo a mediunidade, sem aquela sensação de falta algo, aquela sensação, ou aquela situação de comprometimento. Eu tenho, por exemplo, tivemos no nosso grupo alguns casos.
de um deles, uma menina. À época, a faculdade, em Minas havia poucas faculdades de fisioterapia, pouquíssimas, eram 3, e uma delas estava em Patrocínio, e era muito comum as pessoas de fora irem estudar em Patrocínio. Hoje não mais. Era 90% eram alunos de fora e 10% da cidade. E uma das alunas de fora, né, passou a frequentar a nossa casa, vinha de um grupo mediúnico e tinha uma certa dificuldade porque não trabalhava mediunicamente. E começou a trabalhar mediunicamente, mas quando o curso foi chegando aos estágios, e os estágios ali à época era de manhã, tarde, noite, UTI, etc., então ela não conseguia mais ir ao grupo mediúnico. E havia o receio. Não, e o que vai fazer? Não, eu digo o que você vai fazer. Você vai para os estágios. É o seu trabalho. E assuma para você isso. Se for possível prestar o concurso na área mediúnica, bem, mas não era possível, não coincidia. Então ela deixou de ir à reunião mediúnica, passou a desenvolver outros trabalhos. E no dia que conversamos, ela disse, não, mas quando eu me formar, eu volto. Aquelas sensações mediúnicas cessaram um pouco. A sensibilidade ficou, digamos que, mais adormecida. Quando ela cola grau, volta a situação. Pré-condicionamento? Pode ter sido. Adequação do mundo dos espíritos para depois você passa a exercer? Pode ter sido. Veja, depende. Mas, no caso dela, não havia comprometimento. Então, o não exercer não lhe causou dificuldades. Tive mais 3 alunos do curso com as mesmas características. E tive um que teve que adequar os estágios, porque ele tinha que frequentar a reunião mediúnica. Era difícil ele lidar com a mediunidade quando não estava regularmente exercendo. Então, por isso é o que eu disse, a palavra-chave, depende. Cada caso é um caso. Como dizia o filósofo já desencarnado Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jader, ouvi um relato de uma pessoa médium que estava com uma falange de mais de 200 espíritos. Bravo, hein? E esses estavam desestabilizando organicamente a médium, a ponto de precisar de uma internação medicamentosa para se restabelecer. Só depois de uma elevação ou iluminação própria que essa médium conseguiu se restabelecer organicamente. Isso procede? Isso pode estar ligado aos compromissos espirituais atrás dessa médium? Poderia dar uma dica ao médium que tem um grande compromisso espiritual para melhor executar a sua tarefa, principalmente no início? Gente, assim, eu tenho um relato de caso, tá, que é uma leitura que a médium faz. Eu vou falar das minhas impressões, ok? Portanto, opiniões de uma pessoa que fica temporariamente incapacitada por não ter examinado, não ter podido examinar a fundo o caso. Tá? Essa história de dizer que tem uma falange com mais de 200 espíritos, tá? Me parece, aqui no meio psi a gente diria, me parece um pouco histérico. Tá? É como se a pessoa estivesse valorizando o sofrimento. Tá? E o importante do desenvolvimento da mediunidade não é valorizar o sofrimento ou aumentar o sofrimento. É você utilizar um sentido, uma sensibilidade que você tem e que até então você não vem utilizando. Tá? Eu acredito que se essa pessoa tivesse mesmo uma falange com mais de 200 espíritos, tá? Eles não chegariam se comunicando, somos uma falange com mais de 200 espíritos, tá? E uma pessoa sensata acharia isso um tanto quanto esquisito. O Simão está pensando aqui do meu lado de um episódio do Evangelho, tá? Em que o obsediado, não o médium, mas o obsediado, ele chega junto a Jesus e diz: chamo-me legião, porque são muitos aqueles que me perturbam.
O termo não é perturbam, depois o Simão vai corrigir direitinho, tá? Mas eram muitos aqueles espíritos que o obsediavam, tá? Então, esses 200 espíritos aqui, a ideia de falange, me lembrou um pouco a passagem evangélica, tá? A ponto de precisar de uma intervenção medicamentosa para se restabelecer. Bom, então, se precisou de uma intervenção medicamentosa e após a intervenção medicamentosa houve um restabelecimento, tá? O Roberto tem um texto psicografado que eu acho que ele nem deve lembrar mais, tá? Que ele fala de mediunidade, que o espírito, acho que Carlos, fala de mediunidade e doença mental. Ele diz assim: existe médium, existe doente mental e existe médium portador de doença mental. Tá? Então, eu posso ter a faculdade da mediunidade e adoecer. Eu não posso ter a faculdade da mediunidade e ter insuficiência renal crônica. Eu não posso ter a faculdade da mediunidade e ter um problema cardíaco, como era o caso de Chico Xavier. Eu não posso ter a faculdade da mediunidade e ter um problema de gastrite. Então, eu posso ter também problema mental. E aí, somos nós de fora que estamos associando as coisas. Tá? Mas se isso aqui aconteceu, houve um problema mental, o medicamento agiu diminuindo a ansiedade, diminuindo o medo, diminuindo o que quer que seja que essa pessoa, tá, sente, e houve o restabelecimento. Só depois de uma elevação, iluminação própria, que essa médium conseguiu se restabelecer organicamente. Bom, se ela estava valorizando a obsessão, ela pode estar valorizando aqui também o restabelecimento. Tá? Existem alguns pacientes, tá, que falam assim: olha, eu sofro muito, e ao mesmo tempo depois dizem assim: nossa, mas eu fui mesmo um herói, eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de fazer aquilo outro. E quando a gente vê, a pessoa está se gabando de uma coisa que às vezes não é nem tão grave assim. Já viram um homem quando vai no pronto atendimento? Tá? E que fica chorando porque recebeu uma picadinha, tá? Ou porque fez um cortezinho, ele, mas eu enfrentei uma cirurgia, tá? Isso está me parecendo um pouco com isso. Isso pode estar ligado aos compromissos espirituais dessa médium. Eu não vejo nenhuma relação de causalidade direta, imediata. Se a gente está falando de uma pessoa com faculdade mediúnica e doença mental, tá? O sofrimento mental pode estar ligado, tá, a coisas que aconteceram no passado, tá? Mas aos compromissos espirituais, não necessariamente. Poderia dar uma dica ao médium que tem um grande compromisso espiritual para melhor executar a sua tarefa, principalmente no início. Estuda a mediunidade, conhece a mediunidade, procura pessoas equilibradas, que fazem equilibradamente a prática da mediunidade. Ouve a experiência das pessoas equilibradas, que fazem equilibradamente a prática da mediunidade. Exercite sua mediunidade. Verifique se você não é portador de sofrimento psíquico, portador de transtorno mental. Se for, procure o psiquiatra, procure o psicólogo, faça o tratamento do seu sofrimento, procure terapia, se você tem são incômodos, sofrimentos, tá? Pense em você e pense em viver a mediunidade bem, em praticar a mediunidade para o seu conforto, para a sua realização, para a sua construção, para a sua melhora enquanto pessoa. Não como uma forma atávica: eu estou resgatando o passado. Tá, a gente está sempre resgatando o passado, mas não pratica a mediunidade dessa forma quase heróica. Não se refira à mediunidade dessa forma quase anormal, quase diferente, tá? Que te coloca numa posição superior aos demais. Tá? O médium é uma pessoa como outra qualquer. Vamos utilizar como a gente utiliza a visão, o olfato, a gustação, o tato. Vamos servir da mediunidade e fazer o que a gente puder fazer de melhor com ela. Ok? Desculpa a extensão. Roberto, seria prudente ao médium ostensivo, neófito, ter entendimento, uma base doutrinária e ter um conhecimento de si mesmo antes de partir para a prática mediúnica na casa espírita? Olha, quando a pessoa vai estudar, fazer um estudo sistematizado da doutrina,
ele está construindo uma base de entendimento doutrinário, pelo menos é assim que eu entendo. E acho que isso é fundamental em diversos aspectos, e isso já foi abordado aqui hoje de diversas formas. Quando alguém diz que a gente precisa ter um conhecimento de si mesmo para estudar mediunidade, eu acho que essa pessoa deve concordar com o outro lá que quer espiritismo sem espírito, que aí vai acabar. Porque autoconhecimento é processual. É uma coisa que você vai construindo, e às vezes o fenômeno mediúnico na sua vida é um instrumento de autoconhecimento. É claro que autoconhecimento é base para a transformação da vida em qualquer campo. Mas isso aqui dá uma ideia assim, que eu preciso ser santo antes de ir para o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico não é um lugar de santos. O trabalho mediúnico é o lugar de pessoas que buscam servir. É diferenciado nesse contexto e nessa situação. E quando você se utiliza bem da mediunidade nesse contexto, do que ela é e do que ela pode trazer, ela faz esse aprimoramento, tanto pessoal, quanto doutrinário, e quanto a sua compreensão daquilo que a mediunidade representa, né? Eu havia pedido esse livro aqui, porque eu queria falar dele nesse sentido. Esse livro, eu tenho certeza que ele não ia falar dele. Aqui quem vende as coisas sou eu sou vendilhão do templo. É um livro da mediunidade do Jader, e se chama O Observador e Outras Histórias. É um livro que eu ganhei dele, e me encantou, porque ele fala sobre isso, de como que a mediunidade ela pode ser utilizada de diversas formas, como que ela pode servir de autoconhecimento, e o quanto que a gente pode aplicá-la em cada experiência dos espíritos na vida da gente. Então, é uma leitura extremamente agradável. Eu levei na minha última viagem de descanso, e enquanto eu não acabei de ler o livro, que é muito fácil a leitura, muito agradável, eu não consegui pensar em outras coisas, não. Então, é uma leitura muito interessante, chama O Observador e Outras Histórias, ditados por espíritos diversos, né? Na realidade, ele não é ditado, né? Ele é o fruto da experiência do Jader diante desses espíritos que trouxeram para a gente lições muito bonitas, né? Então, a gente não pode esperar que isso fique pronto antes. Às vezes, a mediunidade é um instrumento para que o conhecimento e o autoconhecimento venha e se aprimore na nossa vida. Eu só queria fazer um complemento àquilo que eu disse antes. Eu lembrei também do observador. Porque, assim, o tema central do livro, que é a história do observador, é um espírito que vai acompanhando a nossa reunião mediúnica ao longo dos anos. E assim, ele recorda, depois de 20 anos de trabalho, não sei quantos anos de trabalho, todos os espíritos que passaram por ela. E foi assim, uma surpresa muito agradável para nós da reunião, para todos que estávamos ligados à reunião, porque a gente começou a lembrar, puxa, é mesmo, teve um período em que muitos espíritas suicidas se comunicaram e estavam ligados de alguma forma a nós no grupo. Mas passou de uma forma tão leve, depois que a gente vê 20, 30 anos, ninguém ficou assim, nós atendemos 15 espíritas suicidas. Tá? Aí, os espíritos obsessores, teve uma fase da reunião em que diversos espíritos obsessores foram sendo atendidos, e alguns ficavam incomodados, porque isso incomodava a organização deles no plano espiritual, e vinham tirar satisfações, e na verdade vinham conversar, e na verdade nós dois, todos nós crescíamos. Alguns que cobravam da gente coisas que a gente fez no passado e que a gente não se lembrava. Então, apesar de todas
essas experiências foram extremamente suaves. Eu acho que se eu tivesse que encarnar com qualquer um deles, seria uma vida muito sofrida e muito difícil para eu me acertar com eles. E a mediunidade foi como o judô, cuja tradução é via da suavidade. Eu acho que a gente deve enxergar a mediunidade como a via da suavidade, uma forma bem mais suave de lidar com problemas que poderiam se tornar bem mais complexos. Bom, eu acredito que vai ser a última pergunta, tendo em vista o tempo, para o Simão. Simão, em uma passagem do Evangelho de Jesus, ele cura um endemoniado, no qual os discípulos não conseguem. E Jesus diz aos discípulos que esse tipo de demônios não se convence, senão com jejum e oração. O que seria jejum e oração, no entendimento de Jesus? Interpretação e tradução, nós temos que primeiro respeitar alguns elementos. Nós podemos responder utilizando simbolismos, mas o que aconteceu de fato era jejum e oração no sentido mesmo, de jejuar e orar. Porque a gente pode trazer e fazer ilações simbólicas, falar o jejum de pensamento, o jejum de maus pensamentos, etc. Tudo bem. Mas o fato ocorrido, isso nós chamamos de tradução gramático-histórica, você precisa ir à época e entender o contexto. E aquele contexto era jejum, no sentido estrito da palavra, diminuir o alimento, e oração, no sentido de orar mesmo. Agora, o que simboliza o jejum também para a época? O jejum era um ato de sacrifício pessoal em honra a Deus. Não era um jejum no sentido dieta. Era um jejum de não se alimentar, é como se eu estivesse abrindo mão da vida para o ser maior, para Deus. Esse era o sentido do jejum para a época. O fato do jejum era não comer, mas em função de um sacrifício. Sacrifício no sentido etimológico da palavra sacrifício, que vem de sacrum, de duas palavras, sacrum mais facere, tornar sagrado, fazer sagrado. Então, o sacrificar-se era tornar sagrado o ato. A oração, dúvida nenhuma, orar mesmo. Trazendo esse simbolismo da época, então o que nós temos na passagem? Haveria necessidade de preparo espiritual, preparo moral, preparo integral. O jejum no sentido de ter comportamento sagrado, ter um sentimento do sagrado, do sacrifício. E a oração leva para a fé. Por que eu digo a oração leva para a fé? Porque foi essa a resposta. Quando Jesus dá oração, ele diz, homens de pequena fé. Esse tipo de espírito só se expulsa com jejum e oração. Então ele quis dizer que é preciso um preparo para lidar com os espíritos. Porque nem todos são de níveis tais que você convence, se você não demonstrar sentimentos. Hermínio Miranda, no livro Diálogos com a Sombra, tem um fato interessante, uma passagem interessante, em que ele, conversando com o Espírito, dialogando com o Espírito, ele propõe ao Espírito fazer uma oração. Pede a ele, então permita eu orar. E o Espírito falou, então ore. E ele orou. Depois o Espírito disse, olha, eu não entendi nada do que você disse, mas você tem um sentimento tão grande que até me comoveu. Veja, a oração, dentro de um princípio de sentimento, o jejum. É preciso entender esse aspecto que estava ali acontecendo. Porque a pessoa que procurou disse, já procurei seus discípulos, e eles não foram capazes de expulsar.
Jesus então faz uma pergunta: até quando me tereis? Em outras palavras, não vão andar sozinho? Em outras palavras, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Até quando me tereis? Homens de pequena fé. E esse tipo de espírito só se expulsa, e aí temos que entender o expulsar, convencer, com jejum e oração. Esse é o preparo que nós falamos ali dos caracteres. O caráter intelectual, o caráter moral, o caráter técnico, ou seja, é preciso de preparo. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Vocês não estão preparados para lidar com essa casta, com esse nível. Vocês precisam se preparar mais. E a ideia da fé, ela é muito forte ali, e é preciso que nós entendamos peço uma licença para esse parêntese. A fé, ele diz pequena fé, o que mostra que fé tem tamanho. Fé não é dada, fé não é uma graça que foi conferida, fé é construída. Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele diz que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Então, quando fala oração para o campo da mediunidade, precisa entender esse desenvolvimento da fé. No sentido que Emmanuel nos colocou também, como eu disse antes, na questão 354 do livro Consolador. Fé é a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, dizia ele. Então, é preciso desenvolver isso. É preciso perceber, se nós olhamos a história de Pedro, ele começa um exercício de fé afundando nas águas, não foi isso? Ele se levanta do barco, vai caminhando nas águas, tem um medo e afunda e diz: Senhor, socorre-me. Jesus o pega pela mão e diz: homem de pequena fé. Depois, Pedro mostra-se seguro, como disse aqui, e fala que vai seguir Jesus, e Jesus mostra que ele pode titubear na fé. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas esse mesmo Pedro que titubeou, que lá atrás afundou, depois que Jesus segue o seu retorno, melhor dizendo, retorna ao mundo espiritual, Pedro está subindo ao templo, as escadarias da porta de Formosa do templo, junto com João. E quando ele vai subindo, um paralítico, é o termo do Evangelho, pede-lhe uma esmola. E Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então o Pedro que afundava nas águas pela fé pequena, foi o Pedro com uma fé enorme, que fez com que aquele homem andasse. Então por isso Emmanuel coloca, não é serviço de menor esforço. Então é necessário o preparo, esse esforço, essa linguagem paulina, peleja na fé, é necessário esse processo, porque isso é que compõe a oração. E o jejum é esse sacrifício, não no sentido que se dá a palavra de algo tormentoso, algo difícil, aqui mineiro para nós, algo custoso. O sacrifício nunca é custoso, o sacrifício é sagrado, tornar sagrado. Esse foi o jejum. E os discípulos ainda não tinham isso de forma habitual, tinha isso de forma sazonal. Posso só dar mais uma contribuição? Eu lembrei muito de Kardec, gente, quando ele está estudando, começando a estudar os fenômenos de obsessão e começa a comunicar espíritos ligados à obsessão, e Kardec fala da autoridade moral. Tá? Esse muito jejum e prece me fez lembrar da autoridade moral. E é um primeiro momento em que Kardec está tendo contato com os espíritos. Essa autoridade moral parece com aquele olhar de mãe no interior de Minas, tá? Que você pega aquele menino malino, que faz 1000 coisas erradas, e a mãe só olha para ele, e ele já olha para a mãe e fala assim: opa, estou encrencado. Tá? Ela tem autoridade moral sobre ele. Meu cunhado falava... o meu concunhado falava da minha cunhada, falava assim: pois é, o filho dela dá 2 vezes o tamanho dela, mas basta ela olhar
que ele fica quietinho e responde. E eu lembrei de uma outra passagem do Evangelho em que isso acontece também. Eu acho que é Dimas, o encantador, que estava querendo aprender a afastar demônios. E ele pede para Paulo. E Paulo certamente olha para ele e vê que Paulo não ensinava feitiços, formas de afastar, rituais de afastar demônio. Era um trabalho interno, interior. Então Paulo nem deu resposta para ele. Mas ele ficou entusiasmado quando ele viu o povo afastando demônios. E aí ele chega junto do endemoniado e resolve, né? Enche de coragem e fala assim: afasta-te em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí então o demônio, que até então estava incomodado, parou, olhou mineiramente para o Dimas e responde assim: Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e você quem é? Ou seja, qual é a sua autoridade moral para me mandar parar de fazer isso ou fazer aquilo? E o Dimas passou um aperto que está escrito nas Escrituras, tá? Um aperto homérico. Tá? Acho que a gente tem que pensar nisso quando os apóstolos não conseguem, Jesus consegue. Porque certamente Jesus tinha mais autoridade moral do que os apóstolos. Né? Ele fica puxando um assunto e leva a outro. Conversa de mineiro. Mas vejam, o Sermão do Monte, Mateus encerra o capítulo 7, dizendo: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. E o que é autoridade? No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo, ele escreve o seguinte: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Então vejam, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Então é algo que não é dado, tem que ser construído. E é isso que faltou aos discípulos, essa construção. Então a gente vê, muito bem lembrado aqui Kardec, aí me levou ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa fala, exemplo que se dá do bem, para calçar a verdadeira autoridade. E Kardec mesmo também diz, né? Aquela autoridade forjada, o pai dirá: aqui eu mando e sou obedecido, e o filho pensará, e é detestado. Quer dizer, a autoridade não é imposta, é o lado irresistível da autoridade, que faz com que as pessoas sobreponham as ideias alheias sem sobrepor as próprias pessoas, quando tem essa autoridade. Os hindus chamam isso, os tibetanos chamam isso com uma palavra que não dá para traduzir, se chama Kunlong. Kunlong é algo que você tem, a gente entende bem aqui em Minas, é um trem, é um trem que você tem, que faz com que a mãe bata com a mão convexa na nádega côncava, na nádega convexa, bata e o filho corra para a mãe, para ser abraçado por ela. Isso é o Kunlong. Não há, é o que Jesus fez na expulsão dos vendilhões do templo, em que ele os expulsa e ninguém faz nada. Eu lá com um chutezinho na mesa já estava apanhando, porque eu não tenho esse Kunlong. Então é esse lado, não é paz interior, é mais. Então não dá para traduzir, é algo que se desenvolveu, e aquilo acaba sendo o que nós chamamos, não isso, mas dá a entender, a autoridade moral, que ela é boa, ela é agradável, ela é calma, ela é serena, como Kardec descreve a fé, serena, Simão, calma, etc. A palavra em si, autoridade, é a idade do autor, né? Autoridade é maturidade, né? Quando a gente fala em autoridade, eu estou falando da idade do autor, né? O lugar que você consegue, né? E isso realmente é uma conquista, não é uma graça e não surge de repente. E é talvez o que comprova porque que certos grupos funcionam mediunicamente ou não. É pela autoridade do grupo, a maturidade que ele tem, o que eles fazem realmente para que aquele trabalho
funcione daquela forma. Gente, nós já chegamos ao término. Nós vamos explorar os 3 hoje ainda, gravando um programa de televisão com os 3. Então veja vocês que não está fácil, né? Agradecemos a vocês. Restam algumas perguntas. Certamente amanhã, se houver oportunidade de ser respondidas, se não houver, deixaremos para que na terça-feira, na reunião de bate-papo, sejam respondidas por outras pessoas, tá bom? Desde já agradecemos a presença, o carinho de vocês e passamos para o nosso cerimonialista. Nós que agradecemos ao Vicente Cardoso, ao Simão Pedro, ao Jader Sampaio, ao Roberto Lúcio. Ficaríamos aqui até meia-noite ouvindo, mas temos que encerrar os trabalhos. Agradecer imensamente a todos pela contribuição neste sábado de 4º CETESP. Pessoal, nosso agradecimento a todos vocês que estiveram aqui hoje, compareceram e resistiram até este presente momento. Que Deus abençoe a todos. Amanhã o CETESP, a partir das 8 horas da manhã. Uma boa noite, vão em paz.